Hoje você vê pregador que ele é simplesmente um orador. É um orador, ele tem performance, ele tem estilo de se vestir, ele tem o estilo de se apresentar, ele tem até o estilo de dar glória a Deus, ele tem até o cacuete dele, que já é a mecânica, ele sabe aonde encaixar isso aí. Tem cantor que já tem a mecânica. Vocês podem observar que tem cantor que quando ele está cantando, que até o ajoelhar dele é mecânico. Até o ajoelhar é mecânico, você vê. Não existe essa de você fazer charme em adoração. Não existe essa de você fazer performance em adoração. Quando o Espírito Santo te pega, tem visão, tem cântico, tem revelação, tem língua, tem lágrimas, tem choro, gente. Os irmãos sabem, eu não vou pregar isso aqui, mas quem estuda a física entende muito bem disso, quem é professor da física, mas eu não vou pregar aqui do púlpito física. Mas vocês sabem muito bem do que ela trata. E envolve também a parte da mecânica. Só que nós sabemos que a palavra mecânica ela tem uma relação trivial para aquilo que está atrelado à parte da maquinaria. A mecânica, hoje é muito forte porque ela substitui o trabalho de um homem. Vamos dar um exemplo. Antigamente aqui do Maranhão, saíam ônibus para São Paulo, para as pessoas irem cortar cana. Mas hoje eles criaram uma mecânica e tem uma máquina que em questão de meia hora, de 20 minutos, faz o trabalho que 100 homens, 500 homens não fazem. Então se substitui o trabalho braçal, o trabalho humano pela mecânica. A mecânica, ela trata dessa forma, ela trabalha dessa maneira. Então a mecânica, ela tem esse atributo. Vamos dar um exemplo. Antigamente, quando tinha guerra, a forma de guerrear era corporal. Mesmo com a infantaria, mesmo com a cavalaria, mas tudo envolvia o homem. Cavalo não pensa, cavalo não cria estratégia de guerra, quem criava era o homem. Então, qual era a mecânica? Não existia. Ainda que viesse a existir a lança-chamas, outras formas de lançarem pedras, outras coisas que eles criavam, mas o homem estava presente. O homem estava presente. A mecânica, ela é tão importante hoje. Eu vi uma senhora... uma comandante de aviação, ela dizendo, olha, o trabalho do piloto de avião é simplesmente olhar para a tela, porque ele diz tudo, faz tudo, orienta tudo. É só ele não descuidar. Então veja como essa questão da mecânica. Já tem operação aí que é feita pela mecânica. Nós não vamos desprezar e nem vamos desfazer da mecânica. Agora, eu estou falando isso por quê? Porque essa mecânica, ela está entrando na igreja. E é aí que está um problema muito sério para nós. A mecânica está entrando na igreja e ela está substituindo o trabalho do Espírito Santo. Ou seja, até tomando o lugar do Espírito Santo. Está entrando na vida do pregador, está entrando na vida do cantor. E quando se traz isso para o campo espiritual, nós temos que entender que nós podemos até fazer uso de aparelhos, mas não podemos deixar de confiar jamais na presença gloriosa do Espírito Santo. Porque deixa eu dizer uma coisa, uma mecânica, ela pode cuidar de uma lavoura, de uma roça, de um plantio de soja, mas a mecânica não cuida de uma flor. Vocês entenderam? A mecânica não cuida de uma flor. Tem plantas, tem pessoas, tem animais que precisam serem regados ou regadas com amor. Então a mecânica, por mais perfeita que ela seja, ela não transmite amor. Computador na igreja não transmite amor. Microfone na igreja não transmite amor. Eu uso o microfone como uma forma apenas de transmitir a mensagem. Mas microfone não transmite a mensagem. É como músico, esta semana eu estava, o Ozelzinho, eu estava com ele e o Melk. E eu achei uma coisa interessante que o maestro Melk disse lá na hora. Ele diz que tem guitarrista que faz todo um apanhado, faz piruleta, faz tudo, mas não diz nada. Por que não diz nada? Porque ele diz que só a técnica não fala. O que fala é o coração. Então tem pessoas que fazem com o coração. Tem irmã que canta, treme a voz, treme o beiço, treme a língua, mas não sai nada. Porque não canta com a alma, não canta com o coração. Tem pregador que ele é técnico. Ele tem técnica na voz, ele tem os timbres, esse aí sabe. Ele sabe como usar a estrutura verbal. É muito importante, isso é bom. Mas não é isso que toca nas pessoas. Tem pessoas que têm tudo isso. Tem pessoas que têm muita inteligência, tem pessoas que quando vão pregar, citam 100, 200 escritores, que a gente até fica admirado. Meu Deus, o cara é muito pesado. Mas é só técnica.
A técnica mnemônica, ela te ajuda a muita coisa. Você pode decorar através do ritmo da música. Você pode decorar através de citações ritmadas. E quem fazia isso? Os grandes poetas romanos, Sêneca, dentre outros. Então havia muitos eruditos que sabiam a técnica de falar, a técnica de conduzir, a técnica de emocionar as pessoas. Os oradores são treinados para isso. Há técnicas para fazer a pessoa ser levada ao emocional. Então tem todo um trajeto, tem todo um preparo. Essa é a técnica. Só que quando nós atentamos para a palavra de Deus, eu coloco aí na introdução. Isso é triste, coloca aí na tela. É triste quando você vê alguém querendo semear, olha aí, semear semente ou pregar o evangelho, de modo mecânico. Isso porque não envolve uma vida vitalizada pelo Espírito Santo, não é dinamizada pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus cuida da vinha dele, que é a igreja, mas Deus não cuida da igreja com trator, ele cuida com o Espírito Santo. Deus cuida da igreja, mas não é mecânica. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5 que ele pegou a sua vinha, ele adubou, ele aguou, ele cuidou. Sabe como é que Deus cuida de você? É como uma senhora que todo dia amanhece e ela dá até um nome para a plantinha dela. Ela conversa com a plantinha dela. Quem é da mecânica não faz isso, gente. É assim ou não é? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um homem que cria, por exemplo, um capitalista ou alguém que é da área da criação de bovinos, ele não está se importando se ele está criando um boi, uma vaca. Ele quer renda. Então ele pega, ele faz o que ele quer. Agora vá no vaqueiro. O vaqueiro pela manhã ele conversa com o boi, ele conversa com a vaca, ele pergunta tudo para ela. Ou seja, não é apenas mecânico, não é mecânico. E quando nós falamos isso aqui entrou para a igreja. Isso aqui entrou para a igreja. Hoje você vê pregador que ele é simplesmente um orador. É um orador, ele tem performance, ele tem estilo de se vestir, ele tem o estilo de se apresentar, ele tem até o estilo de dar glória a Deus, ele tem até o cacuete dele, que já é a mecânica. Ele sabe aonde encaixar isso aí. Tem cantor que já tem a mecânica. Vocês podem observar que tem cantor que quando ele está cantando, que até o ajoelhar dele é mecânico. Até o ajoelhar é mecânico, você vê. Não existe essa de você fazer charme em adoração. Não existe essa de você fazer performance em adoração. Quando o Espírito Santo te pega, tem visão, tem canto, tem revelação, tem língua, tem lágrimas. Tem choro, gente. Tem choro. E eu vou dizer uma coisa, nós estamos vivendo momentos em que nossos púlpitos estão cheios disso. Mas eu vou dizer também, a igreja está mecânica. Até tem irmão que senta no banco e a adoração é mecânica. A pior coisa é uma igreja com mecânica. E quando você olha para a Bíblia, até a adoração pode se tornar mecânica. Capítulo 29, verso 13 de Isaías. Esse povo me honra com os lábios. Tem irmã que é simples. Aí quem pode dizer glória? Glória. Quem pode dizer aleluia, não é assim? Tem irmã que fica aí sentada, esse é o meu jeito. É o meu estilo, não tem jeito e estilo para adorar. Quando a salvação entra, o gozo na alma entra. Quem glorifica a Deus? Quando o gozo na alma entra, ninguém segura, gente. Ah, mas é porque Deus me respeita. Olhem para cá. O salmista, quando viu a arca, ele começou a pular que nem menino. Que a Mical disse assim: ó homem que tu estás fazendo vergonha. Pulou que ficou. Aí ele pulou. Aí ela disse: olha, você me faz uma vergonha. Ele disse: não, eu estou fazendo para Deus. Esse pulo não era um pulo louco, não era mandado por pregador, era da alma. Salmo 122. Alegrei-me quando? Vamos aonde? A casa do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, eu ouvindo aqui o irmão cantar, e juntamente com a igreja, e aí ele diz, quem pode glorificar? Irmão, uma igreja que sabe o que é adoração para Deus, ela se envolve na adoração, ela se envolve no poder. A coisa que eu acho mais linda é uma igreja adorar com vida, é uma igreja glorificar com vida. Por exemplo, ele está cantando, se o irmão sente de levantar a mão, sente de bater palma, sem ele mandar, aí eu creio que é do Espírito Santo. Porque você está fazendo pela alma, pelo Espírito. Pela alma, pelo Espírito. E deixa eu te dizer uma coisa, biblicamente, escute. Adoração mecânica é coisa horrível. Se vocês analisarem, Jesus repete o que Isaías disse, lá em Mateus capítulo 15. Me adoram com os lábios, mas o coração está como? Longe. Se vocês analisarem, queridos irmãos, a pior coisa é uma vida religiosa. É uma vida religiosa mecânica.
Tem irmão que dá dízimo mecânico, tem irmão que dá oferta mecânica, ele dá uma oferta para uma troca. Se você ler Mateus 6,7, olha aí na tela, Mateus 6,7. E orando, o que eles fazem? Tem pessoas que acham que quanto mais repetir uma palavra, o que vai acontecer? Mais Deus vai ouvir ela. Ele fica repetindo como se fosse uma mágica. Fica repetindo, repetindo, repetindo. Só que quando Jesus usou as mesmas palavras, ele não estava achando que poderia forçar Deus a responder ele. E tem irmãos que a adoração é mecânica, ele está forçando. Tem irmão que fica, Senhor, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não, é só tu dizer, Senhor, eu quero ser crente de verdade, eu quero me quebrantar. E o Senhor vai te usar na terra, e o Senhor vai te abençoar gloriosamente. Nós temos que ter cuidado, irmãos, até com a piedade falsa. Vocês sabiam que tem um culto piedoso que é falso? Tem irmãos, tem irmãs que, olha, primeiro, eu vou dizer uma verdade aqui, o irmão pode ser o piedoso que ele for, mas na hora que eu vejo ele falar mal de alguém, para mim a tua piedade é falsa e é diabólica, porque quem tem temor de Deus não anda falando mal de ninguém. O irmão pode ser profeta como for, mas se for mentiroso, enganador, trapaceiro, é um falso profeta. A piedade de Deus, ela não é falsa, a piedade de Deus te quebranta, a piedade de Deus te humilha. Coloca aí 1 Timóteo, se vocês observarem 2 Timóteo 3, olha aí, verso 5. Olha o que Paulo diz aqui para nós. 2 Timóteo 3,5. Tendo o quê? Vamos lá, leia toda a igreja. Tendo o quê? Aparência do quê? De piedade, mas negando o quê? Aí pronto, você pode observar que tem muito irmão, que você vê ele aqui com aquele choro, com aquele negócio, mas depois você vê que não é nadinha. Por isso que você não pode ser mecânico. Deus não quer lágrimas mecânicas. Deus não quer pregação mecânica. Deus não quer louvor mecânico. Ele quer que você se quebrante e reconheça a grandeza e a santidade dele e o poder dele e adore ele em espírito e em verdade. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diga bem forte comigo só para memorizar. Com Deus, não, mais forte. Com Deus não tem mecânica. Não tem não, só para te mostrar como com Deus não tem mecânica. Quando você lê Juízes capítulo 7, verso 7, verso 20, Gideão foi para a batalha com quantos homens? Vamos lá, todos vocês, ele foi com quanto? Mas antes tinham quantos? 32 mil, por que não foram os 32 mil para a batalha? Porque Deus queria mostrar que a batalha não era pelo número de gente que tinha. Deus queria mostrar que a vitória seria dada pelo seu poder. Então olhe para cá, não conte com a mecânica humana para pesquisar. Você pode, pastor, eu posso usar o GPT? Pode. Eu posso usar o GPS? Pode. Eu posso usar o Google? Pode. Eu posso usar o que mais? Enciclopédia? Pode. Eu posso usar a inteligência artificial? Pode. Eu posso usar o comentário? Pode. Isso aí é o que está no mercado. Agora pegue tudo isso, toda a sua pesquisa e diz, Senhor, eu estou pesquisando o que os homens já revelaram. Agora eu quero te pedir, Senhor, eu creio no poder da tua palavra. Só quem glorifica, diga glória a Deus. Vire para o teu irmão e diga para ele, com Deus não tem mecânica. Diga aí para ele, com Deus não tem mecânica. Tem irmão que diz, quando eu chegar lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Até anota. Irmão, eu venho para cá, sabe como? Eu estudo minha Bíblia, eu trabalho, eu venho pregar, seja aqui, seja em qualquer lugar, eu não boto força. Deve ver que eu estou falando aqui. Eu não boto força, eu não vou correr, eu não vou pular, porque eu creio no poder disso aqui. Eu não creio na minha mecânica. Eu não creio na minha mecânica. Eu não creio na minha força, eu não creio na minha técnica, eu não creio que eu tremendo a voz, eu gritando, vocês vão sentir. Nada. Eu acredito que é a palavra de Deus. Eu posso até fazer o meu gesto, que é esse aqui, de pregar e tudo. Agora preste bem atenção. Lá vem um bichão. Lá vem 3 metros de altura, só a ponta da lança 6 quilos. Aí lá vem, até um homem carregando. Ali era só para botar medo, né? Um homem carregando só arma. Chega o bichinho e vem assim, olha. E o gigantezão, não era assim? Pronto, aqui do lado só de fora, irmão, só os olhos, porque estava tudo coberto. Aí pronto, na hora que os soldados viram, não, ninguém vence isso aí. Aí o Davi olhou, não foi assim? Aí ele disse, saliente, não foi assim? Falando do meu Deus. Agora olhe para cá. Por que Davi não foi para a mecânica humana? O Saul disse para Davi, ele disse assim, pega Davi, eu tenho essa couraça, eu tenho essa espada, eu tenho tudo, pega, veste. Ele até vestiu, mas não sabia, porque com Deus as tuas armas não servem nada. A Bíblia diz em Corinto que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são o quê? Espirituais, são poderosas. Então Davi não quis nada dele, mas Davi contou com aquilo que era de Deus. Quem foi que fez a pedrinha?
Deus. Ele tinha a estratégia dele, mas quando você vai para 1 Samuel 17:45, 1 Samuel 17:45, ele olhou para Golias, os dois frente a frente, a batalha travada, todos torcendo por Golias, certo que a vitória já estava garantida. Aí ele vem com a arma, ele olha para o gigante e diz: Golias, tu desafiou o meu Deus, mas eu quero te dizer, tu pensa que eu estou com medo desse aparato todinho teu aí? Ei, Golias, vem cá, olha para cá, Golias, tu vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti, é só com o nome do Senhor dos exércitos. Então olhe para cá, com Deus não tem mecânica. A Bíblia diz que uma mulher, Juízes capítulo 4, verso 21, pegou uma estaca e matou o maior general dos inimigos do povo de Deus. Ela matou com o quê? Com a estaca. Aí quando o crente não crê no agir de Deus, ele fica na mecânica dele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ai, meu marido, pastor Ziel, é porque tu está na tua mecânica. Joga na mecânica de Deus. Diga para Deus: Senhor, aí está nas tuas mãos. Eita, pastor Ziel, é porque o Senhor não sabe o tamanho de poder que esse feiticeiro tem. Bota ele debaixo do teu joelho, para você ver o que Jesus faz. O nosso Deus é quem age em nosso favor, meus irmãos. A Bíblia diz que Sangata, lá no capítulo 3, foi só com a guilhada. Aí a Bíblia diz em Juízes 15, 16, que o Sansão lutando, tinha uma metralhadora lá por perto, tinha uma bazuca. O que foi que ele fez? A cabeça velha de um jumento, não era assim? Aí ele disse: pronto, eu não tenho nada aqui não, porque eu quero matar gente hoje. Aí ele pegou, matou quanto? 1000. Olha para cá, com Deus, o que você tem vira uma dinamite, vira uma bomba. Só quem acredita nisso, diga glória a Deus.